Vocês me ouvem aí atrás? Tem som? Vou tirar a máscara porque eu vou estar distante e não vai ter problemas, maiores problemas. Seu sinal qual é? Hein? Seu sinal, desculpa. Marco. Rodney trouxe a mensagem, a prece, e nos atenta para a alegria de estar nessa casa. Eu comungo com ele e digo para vocês que eu estou muito feliz da gente poder estabelecer mais uma vez o espaço, que é um espaço estruturado, finito, onde nós podemos reunir pensamentos, somar os nossos pensamentos e as nossas boas vontades, para que nós possamos auxiliar a nós mesmos e aos próximos. Esse espaço é um espaço religioso, em que nós buscamos para pensar um pouco sobre a vida, sobre nós, sobre Deus, sobre o nosso Criador. Poderia perguntar, Marco, mas eu não posso fazer isso na rua? Pode, claro que pode. Tem que fazer sempre, o tempo todo. Mas aqui nesse espaço estruturado e finito, a gente consegue fazer uma introspecção maior e nos preparar para buscar o Deus imanente. E nós vamos falar sobre isso um pouco, para que nós possamos, aos poucos e no devagar do dia e da vida, buscar o Deus imanente onde quer que nós estejamos. Primeiro, pensar em Deus imanente, nós deveríamos pensar, Deus existe? Será que Deus existe? É uma pergunta, né? A doutrina dos Espíritos nos diz que Deus é a causa primeira de todas as coisas. É que dá a sustentação, a criação, a sustentação e a estruturação de tudo. É a causa primária de todas as coisas. E o irmão Leocádio Zé Correia, que é um dos espíritos que trabalham conosco, diz pra gente que não há vida, não há realidade, não há inteligência, senão pela vontade de Deus. E quando eu digo inteligência, eu digo a capacidade que nós temos de aprender. Então, todos nós que estamos vivos, seres vivos, temos capacidade de aprender. A gente pensa nas plantas, como é que essas plantas conseguem lançar raízes em lugares perfeitos, onde elas vão conseguir sugar um pouco da seiva e fazer sua alimentação, pela inteligência que são peculiares a cada uma delas. E nós sabemos pela ciência que não existe efeito sem que por trás tenha uma causa. Então, todo efeito tem uma causa. Se a folha caiu, é porque tem uma força, que nós chamamos gravitacional, que vai fazer com que essa força caia, que essa folha caia. Se eu sofrer qualquer impacto, muito provavelmente existe uma causa nesse impacto. Provavelmente algum estímulo que causou esse impacto. Nada na Terra, absolutamente nada, vai sofrer um efeito que por trás não tenha uma causa. E nós devemos buscar compreender essa causa para saber o porquê do impacto, o porquê do efeito. E todo efeito inteligente tem por trás uma causa inteligente, né? Se o efeito resulta num efeito inteligente, nós podemos perceber que a causa é inteligente. Vamos pensar, por exemplo, num pêndulo de relógio. Então, o pêndulo, no balançar dele, vai movimentar as suas engenharias, as suas engrenagens, e as engrenagens vai movimentar o ponteiro. Tudo sincronizado. Nós poderíamos dizer que isso é efeito mecânico, e é um efeito mecânico. Mas quem que bolou, quem que planejou esse efeito mecânico que nos diz a hora? O relojoeiro. Então,
Por trás do efeito, ainda que seja mecânico, há uma causa inteligente. E se nós formos parar para pensar, sempre nós vamos chegar nesse raciocínio do efeito inteligente. E como é que nós sabemos quem que provocou o estímulo, quem que provocou a causa? Vamos pensar nos antropólogos, quando fazem as escavações, limpam as peças que acham, os vasos, as cerâmicas, os utensílios que foram usados. Eles vão observar aquilo ali e vão saber se aquela civilização, se aquele povo que vivia naquela época, se eles tinham uma civilização mais grosseira, mais sutil, mais inteligente, menos inteligente, mais aprendizes, menos aprendizes, mais delicados. Vai depender da obra que está sendo achada ali. E por essas obras eles vão conseguir entender aquela civilização. Vamos pensar numa carta, por exemplo. Uma carta que nos chega apócrifa. Não tem nome. De quem que é essa carta? Se você conhece a letra, muito provavelmente você vai entender. E vai, pelo menos, presumir de quem é essa carta. As obras que nós já sabemos, as obras de arte, essa obra é de fulano, é de ciclano. Como? Pelas suas pinceladas, pela sua forma de pintar, pela sua técnica utilizada. E quando nós olhamos para a natureza, para os elementos da natureza, tudo sincronizado, complexo, sim, mas sincronizados. Como é que nós vamos pensar nessa causa? Quem causou isso? Como é que se deu esse efeito? Como é que nós temos o planeta Terra circulando o Sol dentro de um limite, dentro de um espaço, sempre sincronizado? Como é que nós temos todos esses sistemas que compõem o corpo físico, digestivo, por exemplo? Tudo sincronizado, tudo sistema, tudo funcionando perfeitamente. Claro que de vez em quando a gente vai lá e coloca o nosso dedinho, atrapalha um pouco, mas se nós formos na origem a gente vai ver que é tudo sincronizado, tudo perfeito, tudo inteligente. De onde vem essa causa? E que causa inteligente é essa? Nós conhecemos algum ser humano capaz de movimentar essa máquina, de construir essa máquina complexa que é o ser humano, por exemplo? Poderia ser mecânico? Sim. A semente, por exemplo, ela germina, cresce, vai frutificar, vai virar árvore, vai frutificar, vai dar seus frutos, que vão produzir novas sementes, que vão mecanicamente. Poderíamos dizer que a sequência, sim. Mas como é que elas, como eu disse antes, como é que essas árvores, por exemplo, vão buscar raízes? Vão buscar através das suas raízes em lugares certos? Como é que nós já sabemos pela ciência que essas árvores se comunicam umas com as outras e transferem alimento umas para as outras? Há uma causa inteligente atrás disso. E eu gostaria de pedir aos senhores, convidar os senhores a pensar nisso. Deus, Ele não se mostra, mas Ele se afirma através das suas criações. É só pensarmos um pouco, se nós conhecemos alguém ou algo que possa estruturar essa inteligência complexa que nós conhecemos. Por exemplo, o corpo físico, vários elementos químicos, substâncias químicas que se unem num banho químico, numa descarga elétrica para compor esse corpo físico. Substâncias diferentes. Ferro se une com
oxigênio, com hidrogênio, para compor pequenas estruturas que vão montar grandes estruturas e fazer órgãos biológicos, que vai dar sustentação para esse corpo físico. Pensando nisso, nós pensamos, quem é esse causador? Aonde ele está? O que é que ele criou? Deus é onipotente. Por que ele é onipotente? A estruturação inteligente, que é o efeito da sua causa, ela opera através das suas criaturas. Seria preciso que nós olhássemos para cada uma das criaturas criadas por Deus e ver ali a pincelada do Criador. Ali está o Criador. Ali tem o dedo de Deus. Se nós buscarmos ampliar a nossa consciência pelas criaturas do Criador, nós vamos entender isso. E o Leocádio fala para a gente que nós somos instrumentos de amor, de justiça, de verdade e de evolução. É Deus nos fazendo de instrumento de amor, de justiça, de verdade e de evolução. E para manter essa estrutura inteligente, já que nós somos parte da estrutura inteligente, preste atenção, nós somos partes da criatura, nós somos criatura do Criador, parte da criação. Quem olhasse para nós, deveria olhar ali o Criador. E essa criação toda é uma estrutura inteligente criada pelo Criador, e quem mantém essa estrutura são as suas criações, e entre elas, nós. E aí nós devemos nos perguntar, será que nós mantemos essa estrutura inteligente? Por exemplo, esses átomos que compõem o nosso corpo físico, esses hidrogênio, oxigênio, cálcio, ferro, potássio, magnésio, que nós recebemos, eles abandonam as suas vidas particulares para se juntar uns aos outros, graças a Deus, viva a diversidade, se une e mantém essa estrutura física. Como é que eu vou devolver isso para a Terra? Será que eu vou devolver esses átomos do jeito que eu recebi? Ou eles vão castigados, vão voltar castigados? Será que nós mantemos essa estrutura? Será que eles vão poder se reagrupar depois para manter outras estruturas do Criador? As estruturas, os elementos que compõem a estrutura são inteligentes. É amplo, é plural, é diverso. Basta a gente olhar para o céu. Basta a gente entender um pouco dessa galáxia onde nós vivemos, que é a Via Láctea, e perceber os elementos que estão ali, que é tudo criatura do Criador. Se nós começarmos a entender um pouco e pensar um pouco nas estruturas que compõem a criação do Criador, aos poucos nós vamos entendendo melhor o Criador. E vamos poder dizer, Deus é onipotente. Ele está mantendo a estrutura através das suas criaturas. Todos nós, criatura do Criador, nos relacionamos com o nosso Criador. E na medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos percebendo como criatura do Criador, nós vamos percebendo as demais criaturas e vamos conhecendo melhor o nosso Criador. Deus também é onisciente.
Ele opera por meio de todos os seres do universo. Ele opera através das suas criações. Nós presentificamos o nosso Criador. Porque quando a gente olha para o nosso filho, a gente sabe que a gente é pai porque a gente percebe ali a nossa participação. Mas será que a gente olha para todos os filhos do Pai e percebe que ali há o Criador? Ainda mais quando a pessoa é ruim com a gente, quando uma pessoa caiu na marginalidade, por exemplo, será que a gente olha para esse ser e pensa que ele é filho do Criador e que ele mantém a estrutura da criação? Nós somos seres, diferentes dos animais, que temos consciência, né? Nós todos sabemos que nós temos consciência. Nós sabemos que podemos refletir, nós podemos criar, planejar, imaginar, coisa que os animais normalmente não conseguem. Está evoluindo, a gente sabe. Mas a gente ensina e ele aprende. Mas nós sabemos que nós somos conscientes. Nós temos consciência. Então nós temos consciência que temos consciência. Que nós podemos pensar, refletir. Mas será que nós temos consciência da consciência que fazemos? Por exemplo, será que eu tenho consciência do que eu penso, do que eu falo? Será que eu tenho consciência das minhas ações? Por exemplo, na estruturação. Será que eu tenho consciência das minhas ações na estruturação? Como que eu ajo? E daquilo que eu penso? Será que eu sei que o meu pensamento se soma a outros pensamentos, por exemplo? Chamado noosfera. Nós temos a atmosfera, nós temos a biosfera e nós temos a noosfera. Será que quando eu penso mal de alguém, esse mal, esse sentimento, essa indução, vamos dizer para o negativo, não sei se a gente pode dizer isso, porque o que é negativo? A gente não sabe. Mas isso que eu fiz de pensamento, ele vai se somar a outro que fez igual, e que isso pode virar uma bola de neve. Pense naquelas criaturas que efetivamente mudaram a caminhada da humanidade, como Mahatma Gandhi, Cristo, Siddhartha Gautama, o Buda. Pensa nas atitudes deles. Como que foi? Por que é que eles somaram para, vamos dizer, o bem? Mas e eu? Como é que eu faço a onisciência do Criador? Como é que eu promovo a operação do Criador no mundo? Porque Ele opera através de mim, que sou criatura do Criador. Assim como em todas as demais vidas, eu estou falando dentro de um sistema que nós chamamos de Terra. Como é que eu faço isso? O irmão Grimm, que é um outro espírito, que trabalha conosco, que é filólogo, ele diz assim: eu sou capaz de crer que eu tenho um pertencimento a quem me criou? Eu faço pertencimento a Deus? Eu sou capaz de crer que eu faço pertencimento a todos os outros que foram criados como eu? Eu tenho essa consciência? Nós temos dificuldade, inclusive, de presentificar Deus nas nossas vidas. Porque nós construímos Deus. É claro que a gente está no processo de evolução, mas nós construímos um Deus na nossa cabeça que nos foi dito, né?
que nos foi apresentado e que nós queremos que ele seja daquela forma. Deus é bom e justo. O que é bom? O que é justo? Então Deus vai ser bom na medida daquilo que você acha que é bom. E quando ele não é, a gente duvida porque não faz parte da gente. Mas ele opera através de todas as suas criaturas. Não é através de mim. Não é através só de mim. E por que ele tem que ser resumido a mim? Ou tem que ser resumido a um ser humano, por exemplo? A um pensamento do ser humano? A palavra do ser humano? E Deus é onipresente. Deus está presente em todos os seus seres. Todos os seres têm a origem no mesmo Criador. Nós somos deístas dentro da casa espírita. Nós temos um Deus único. Falando de Deus como o perfeito amor, né? A benevolência, João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, diz assim: nisto conhecemos que está nele, nisto conhecemos que estamos nele e ele está em nós, pois nos deu do seu Espírito. Cada obra, como eu disse, cada criatura tem ali Deus. Cada um de nós, cada ser que foi criado, há a presença do Criador. E Deus estando em cada um de nós, Deus sendo nós a pincelada da obra do Criador, essa obra não existe sem a pincelada e sem quem pincelou. Está contido na natureza da obra. É inseparável. Deus está conosco. Deus está em mim, como está em cada um de vocês. Deus é imanente. Deus está no céu, mas também está na terra. E está em cada criatura que Ele criou. Em cada elemento criado está Deus. Em cada elemento criado está Deus. Está conosco. Deus não está restrito apenas aos seres humanos, por exemplo. E nós temos esse problema, né, gente? A gente tenta resumir Deus e pensar Deus da forma humana. A gente faz o antropo com o nosso Criador. E aí, quando ele não se encaixa muito bem dentro daquilo que a gente construiu, a gente começa a questioná-lo. Deus não está limitado à humanidade, Deus não está limitado à Via Láctea. Deus abrange todas as suas criaturas. Deus se apresenta por todas as suas criaturas, Deus estrutura o mundo através de todas as suas criaturas. Mas Deus está em cada um de nós. Então, quando eu digo, igual eu disse no começo, que eu gosto de entrar nessa casa para conversar com Deus, é porque aqui neste lugar eu consigo fazer uma introspecção melhor, um silêncio melhor dentro de mim, para eu buscar esse Deus imanente, esse Deus que está conosco, que não é distante de mim, que não é sacro, vamos dizer assim, é o nosso Pai. Mas para isso eu preciso ir compreendendo Deus, o Criador, meu Pai. E a compreensão ela se faz parcial, em síntese,
à medida que eu vou evoluindo, à medida que eu vou compreendendo um pouco melhor as criaturas do Criador. E qual é a criatura do Criador mais próxima de nós? Eu. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou uma composição biológica, fisiológica, psicológica, espiritual. Porque normalmente nós somos dicotômicos, né? Ou é um ou é outro, ou é um ou é outro. Mas eu, por exemplo, ser humano, Marco, eu sou um espírito, que neste momento estou encarnado. E nessa encarnação eu tenho a minha estruturação biológica, fisiológica, eu tenho minha composição química, que me dá vida, que dá dínamo, que dá dinâmica do meu dia a dia. Eu tenho minha composição psicológica, eu tenho minha composição espiritual. Será que eu percebo isso? Será que eu conheço qual é a minha composição biológica, por exemplo? Fisiológica, será que eu conheço? Será que eu conheço as minhas capacidades, as minhas limitações, para entender das limitações, principalmente elas, das limitações do meu próximo? Porque se nós somos criaturas do mesmo Criador, nós somos irmãos, nós somos fratelos. E se nós somos fratelos, e sei que eu sou limitado e que ele também pode ser limitado, porque se eu sou, todo mundo pode ser, nós vamos fazer fratelança, vamos fazer fraternidade. E as chamadas leis de Deus? Será que leis de Deus são as leis prescritas para obediência? Jesus já veio há 2021 anos atrás e disse: Deus é amor. Deus é amor. E o que são essas leis de Deus? Que tanto... Porque se nós pararmos para prestar atenção, se nós pararmos para entender um pouco melhor as leis de Deus, nós vamos questionar a nossa relação com Deus. Por exemplo, a nossa relação com Deus é uma relação de obediência. Eu obedeço. São prescrições que foram colocadas para obedecer, para obedecimento? Ou são leis que regem o universo, dentro das quais eu estou inserido? Por exemplo, eu não consigo sair fora da gravidade. Eu não consigo. E se eu não lutar contra ela, eu vou deixar o corpo todo lá no chão. E as forças que regem os astros e que nos regem? As forças fortes, as forças fracas. A transalto-eco-organização do sistema em que vivemos, que quando eu margeio, eu sinto os atropelos, e aí eu tento voltar para o movimento do universo. Se eu tento ir contra, eu sinto os impactos e volto para cá. Quando você vai descobrindo um pouco mais as criaturas do Criador, que começa comigo, eu vou entendendo melhor o Criador. E vou entendendo melhor a minha relação com o Criador, que é uma relação de imanência. Deus está em mim. Eu preciso fazer aquilo que eu vim à Terra fazer. Eu, Marco, espírito, e cada um de vocês, espíritos, que teve a oportunidade generosa do Criador de receber um corpo e estar neste ambiente, nessa escola, para fazer os aprendizados que é preciso fazer. Preciso utilizar desse momento para fazer o quê? O aprendizado que nós sempre fazemos. Mas para fazer o aprendizado eu preciso ir aos poucos ampliando a minha consciência. Quem conceitua Deus, por exemplo? Eu. E
como é que eu vou conceituar Deus? De acordo com o que eu conheço. Ah, mas fulano falou que não é isso, é outra coisa. Mas essa outra coisa não sou eu quem estou conceituando. Não faz parte de mim. Eu não posso ficar na informação. Eu tenho que conhecer. E conhecer é traduzir para mim as informações. Vocês podem dizer que Deus é um velhinho de barba branca, mas eu tenho que traduzir esse velhinho de barba branca para mim. O que isso significa na minha vida? Que aí eu começo a refletir, que é usar dessa capacidade que nós alcançamos, que é a reflexão, que é a consciência, ter a consciência, para fazer a ampliação da consciência. Que é fazer aquilo que nós viemos aqui na Terra fazer, única e exclusivamente aprender. E quando nós aprendemos e efetivamente sabemos, nós vamos mudando o comportamento. Então você vai percebendo que a relação com Deus, ela não se faz exclusivamente na obediência. É preciso obedecer às vezes, porque a gente não consegue, né? Por si fazer a confluência das estruturas do universo. Aí você vai sofrendo tanto, que você acaba obedecendo. Mas pode também se aprender pelo amor. O irmão Grimm, ele chama de entidade, porque ele diz que não tem um nome mais apropriado para dizer Deus. E ele diz assim: aquilo que nós não podemos ver nem tocar por causa da estruturação química, que é minúscula, nós podemos sentir. O invisível, ele é sensível. Ele é invisível porque a nossa capacidade de megahertz do olhar não consegue ver, mas ele existe. E se ele existe, e é inteligente, e é inteligível, nós somos capazes de sentir. Mais um instrumento que nós temos para pensar, além da causa, do efeito, também o sensível. Porque nós temos Deus imanente. Quando nós temos Deus imanente, pelo sensível, você vai percebê-lo. É possível. Deus é intrínseco a cada um de nós. Inseparável, a essência do ser por Ele criada. Deus é interior. Deus se identifica em todas as suas criações, mas não se confunde com ela. Deus está em tudo, mas não se confunde com esse tudo. Não há separação criador e criatura. A sua presença está em tudo, mas não se confunde com isso. Deus não é Marco, mas Deus está em mim. E eu sou parte do todo, e o todo faz parte da totalidade. E a totalidade tem em si as partes. Dr. Leocádio José Corrêa diz para a gente: Deus é a essência do fundamento da vida. O Criador, na sua dimensão de imanência, está sempre com a criatura. Representa toda a força que nos move e que nos essencializa. Deus é vida, paz, amor, compreensão, inteligência, justiça, caridade suprema, onipotência, onipresença, onisciente, verdade universal. E o amor, que segundo o apóstolo Paulo, Deus é amor, é aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. À medida que a humanidade, à medida que os seres humanos forem aprendendo mais sobre o que é amar,
que não é esse sentimento vulgar, né? A gente pode pensar como sentimento, por enquanto. Todos nós vamos nos reunir em torno desse propósito maior, que é a estruturação da criação. Deus é a expressão da vida, Deus é a dinâmica da vida, Deus é a unidade que se revela todos os dias, quando nós procuramos. Quando nós procuramos, é preciso de olhar, ou alongar o meu olhar, ou fazer um novo olhar, principalmente para as criaturas do Criador, para eu entender um pouco mais o Criador e fazer uma consciência maior do Criador. E aí nós vamos perceber que Deus está aqui comigo, que eu nunca estou sozinho. Muito obrigado a todos. Peço que, se possível, façam uma reflexão sobre essa mensagem, para que nós possamos, aos poucos, criar o que nós chamamos de nosfera mais funcional e mais edificante. Nós vamos agora fazer o passe. Eu vou pedir a todos que fiquem em prece, pedir aos médicos que nos ajudem.